Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Contraturno Digital. Para você que não me conhece ainda, eu sou o professor Rio, sou professor de matemática e eu trouxe mais um tema especial para você. Acompanhe comigo aí a nossa aula de número 25. Acompanhe aí o título, Porcentagens Fantásticas e Onde Utilizam, que nem aquele filme famoso. Objeto de conhecimento, porcentagem. Problemas com porcentagem sem fazer uso de regra de 3, com estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação financeira, resolução e elaboração de problemas com e sem o uso de calculadora. Então, vamos a mais uma aula aí de porcentagem. Acompanhe comigo. Vamos começar então com uma notícia aí do nosso Contraturno Digital, que diz assim, quase metade dos brasileiros fazem bico para completar a renda. A maior parte dos bicos está relacionada com serviços. Se você quiser aí acessar essa reportagem por completo, eu vou deixar um QR Code para você acessar aí na tela, tá bom? Quase metade dos brasileiros com 16 anos de idade ou mais precisaram fazer atividades extras nos últimos 12 meses para complementar sua renda. A necessidade pela realização de bicos foi relatada por 45% dos entrevistados em uma pesquisa amostral conduzida pela Inteligência em Pesquisa e Consultoria, IPEC, empresa fundada por executivos que respondiam pelo extinto IBOP, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. A pesquisa foi planejada com o objetivo de revelar dados sobre a percepção da população sobre questões sociais, raciais, de gênero e de orientação sexual. Entre 1º e 5 de abril, foram entrevistadas 2.000 pessoas em 128 municípios, espalhados por todas as regiões do território nacional. Então, você percebe que nesse texto, assim como em outros que nós poderíamos ter destacado aqui, existe sempre ali a porcentagem incluída, né? Então, a gente vai te dar aqui uma noçãozinha de como ter noção desses valores em porcentagem. Vamos começar, então, com uma questão bem simples. Alda entrou em uma loja de informática e viu o cartaz abaixo. Promoção arrasadora. Somente hoje você paga apenas 50% do valor da etiqueta. Vamos ver a sequência da nossa questão. Alda aproveitou essa promoção e comprou um computador cujo preço marcado em sua etiqueta era de R$ 2.680. Quanto Alda pagou por esse computador? Nós temos aí algumas alternativas. Antes de mostrar a resposta correta, nós vamos verificar aí a situação da Alda. Então, uma situação bem comum, né? Você poderia estar no lugar da Alda, frente a uma loja aí com promoção, mas aí, e agora? Como é que eu faço para calcular os 50%? É isso que nós vamos descobrir agora com essa questão. Eu vou te mostrar a resposta agora. Então, para essa questão, a nossa resposta correta aí é a letra A. R$ 1.340. E agora eu vou te dizer por que é esse resultado. Acompanhe comigo. Nós temos, então, que lembrar que 50% nada mais é do que a metade do nosso valor cheio, né, do valor original. Então, toda vez que você verificar aí, se deparar com uma promoção dessas, né, 50% é metade. Então, nós vamos pegar aí a metade do valor cheio, né, que é 2.680, né? Pegando a sua metade, nós temos, então, 1.340 como resultado. Beleza? Então, essa é a nossa resposta. Toda vez que você encontrar 50%, basta pegar metade do valor, ok? Agora que você aprendeu os 50%, eu vou te mostrar aqui uma outra porcentagem que também é bastante simples de compreender. Acompanha comigo. Veja só essa questão. A tapioca é o nome de uma iguaria tipicamente brasileira, de origem indígena tupi-guarani, feita com a fécula extraída da mandioca, também conhecida como goma de tapioca ou polvilho. Olha só. Era vendida em uma barraca à beira da praia nordestina por R$ 1,60 e aumentou para R$ 2,00. Esse aumento, em termos percentuais, foi de... Nós temos aqui algumas alternativas, né? E eu vou te mostrar agora a resposta correta. A resposta correta aí é a letra A, 25%. E agora eu vou te mostrar o porquê que é isso. Então acompanhe comigo o gabarito. Olha só. Nós temos aí 25%, né? 25% nada mais é do que metade da metade. Então 50% é metade, 25% é metade
da metade. Então, olha só, 1,60 é o preço original, né? Os 100%. Metade disso, ou seja, 50%, vai ser, então, 0,80, né? Então, 80 centavos. E, de novo, se nós obtivermos aí a metade, né? A metade de 0,8, nós vamos ter 0,40, né? Ou então 40 centavos. Então, 25% é metade da metade. Então, como o aumento aí foi de 40 centavos, isso significa que houve, então, 25% de aumento no preço da tapioca. Agora que você aprendeu a calcular 50% e também 25%, eu vou te apresentar uma nova porcentagem. Agora nós vamos calcular rapidamente 10% de algo. Acompanhe comigo esse exemplo. Para calcular 10% de 1,5, basta dividir o valor por 10. E aí, essa divisão por 10 ela é bastante simples de ser feita. Acompanhe comigo. Quando a gente divide 1,5 por 10, a gente vai fazer, na verdade, um deslocamento da vírgula uma casa para a esquerda. Então, nosso valor original, que é 1,5, deslocando a vírgula uma casa para a esquerda, se torna 0,15. Agora que você aprendeu a calcular 10%, vamos ver uma questão. João comprou 1 kg de açaí congelado. Como de costume, ele descongelou para fazer a vitamina diária e logo percebeu que o açaí estava pesando menos de 1 kg. O peso após o descongelamento foi de 900 gramas. A porcentagem de gelo que havia no açaí era de... Nós temos aí as nossas alternativas, né? Nós vamos mostrar o resultado para você, né? 10%, e agora eu vou te mostrar como é que se chega a esse resultado. Acompanhe comigo. Então vamos ao nosso gabarito, acompanha aí comigo. Nós temos, né, 1 kg de açaí, que é a mesma coisa que 1.000 gramas. Logo, se a gente fizer a subtração de 1.000 por 900, vai resultar em 100 gramas, né, que é a quantidade de gelo. Como a gente já calculou aqui, né, 10%, 10% de 1.000 é igual a 100. Logo, né, essa é a quantidade de gelo no açaí. Portanto, a nossa resposta correta é 10% mesmo. Bora ver então mais uma questão? Acompanhe comigo. Olha só, Marina quer comprar uma mochila que custa R$60. Mas para pagamento à vista, a loja oferece um desconto de 5%. Se Marina optar pelo pagamento à vista, ela vai pagar quanto? Olha só, nós temos aqui algumas alternativas. Repare que agora nós vamos calcular 5%. O nosso resultado correto aí é letra C, R$ 57. Acompanhe comigo, então, o resultado disso. Então, como eu adiantei, né, nós vamos calcular 5% dessa vez. Você já aprendeu a calcular 10%, então está tranquilo de aprender. Olha só, você aprendeu que quando a gente calcula 10% de algo, né, que nesse caso aí é 60, nós precisamos apenas fazer o deslocamento da vírgula uma casa para a esquerda. Né? Então, o valor original é 60, deslocando a vírgula, 10% então é igual a 6. Beleza. Só que a questão pede 5%. 5% nada mais é do que a metade de 10%. Né? Então, para a gente calcular os 5% de 60, a gente faz primeiro de 10 e depois obtém a metade. Então, 5% de 60 vai ser igual a 3, tá? Que é metade dos 10%. Então, realizando aí a nossa subtração, né? Agora que a gente descobriu que 5% é igual a 3, 60 menos 3, o resultado então vai ser 57. Então fica tranquilo, né? A gente aprendeu a calcular 10%, que basta deslocar a vírgula. O resultado que a gente encontrar, a gente pode obter os 5%. É só pegar metade do valor, que nesse caso aí vai ser 3. Então fica tranquilo quando você tiver que obter aí 5% de alguma coisa, beleza? Muito bem, então nós aprendemos aqui juntos, né, a calcular 50%, 25%, 10% e 5%, sem utilizar a regra de 3, que é a regra geral para a gente encontrar alguma porcentagem, né? E agora que você está craque, vamos para o nosso momento do aplicando. E no aplicando de hoje, acompanhe comigo a nossa questão. Na vitrine de uma loja estava expresso o seguinte anúncio, acompanha aí, ó. Apenas R$ 40 em 2 vezes ou 35% de desconto à vista. Vamos então ao comando da nossa questão. Diante da propaganda, na compra à vista o valor pago é... Nós temos aí as nossas 4 alternativas, né? E aí você vai calcular esse valor aí do desconto.
Para você que conseguiu calcular aí devidamente esse resultado, nós vamos agora te mostrar o resultado correto, tá bom? A resposta correta aí é a letra D, R$ 26. E agora nós vamos ver o nosso gabarito. Acompanhe comigo. Nós temos aí, né, que calcular o valor do desconto de 35%. 35% nada mais é do que 25% somado com 10%. Então fica bem mais fácil a gente obter esses valores, né? 25% é igual a 10, 10% é igual a 4. Então, somando os dois aí, nós vamos ter 14. Portanto, 35% é igual a 14. Uma vez que a gente encontrou esse resultado aí, que é o valor do desconto, nós vamos fazer agora a subtração com o valor original. 40 menos 14 igual a 26. Portanto, essa é a nossa resposta correta. Então, perceba que nós tínhamos uma questão que precisava ser calculado aí o valor de 35%. Né? Nós não aprendemos aqui a calcular 35%, mas vocês viram que através do 25% e do 10% nós conseguimos aí um caminho para encontrar o resultado sem usar a regra de 3. E agora nós vamos para as considerações finais. E nas considerações finais, eu vou te apresentar agora um mapa mental, que é um mapa do que a gente aprendeu hoje, né? Para você lembrar aí com mais facilidade os caminhos para encontrar alguns valores de porcentagem, tá? Nós vimos aqui que a via de regra para se obter a porcentagem de algo é utilizar a regra de 3, mas a proposta aqui foi diferente, foi justamente não utilizar a regra de 3. Então eu te dei dicas aqui para você encontrar algumas porcentagens de uma maneira bem mais simples, né? Como o 10%. O 10% é uma divisão por 10, então você vai apenas deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, na próxima vez que você estiver numa situação em que você precisa calcular 10%, lembra dessa dica, tá bom? Desloca a vírgula uma casa para a esquerda. Nós aprendemos também, né, a calcular os 5%, que nada mais é do que a metade de 10%. Então, o caminho mais rápido para você obter 5% é calcular primeiro os 10%. E aí você pega a metade desse valor, você vai encontrar os nossos 5%. E nós aprendemos, né, também a calcular 50%. Esse é bem simples, né? É apenas a metade. Então, metade do valor cheio, tá bom? 50%, você pega lá, então, metade do valor, tá bom? Na próxima vez que você ver um desconto, uma oferta de 50%, eu tenho certeza que você não vai ter dificuldades. E, para finalizar, nós vimos aí também os 25%. 25% é a metade de 50%. Então, eu posso te dizer que 25% é a metade da metade. Então, eu tenho certeza que da próxima vez que você ver essas porcentagens aí, você não vai se perder, você não vai ter dificuldades, você vai ter aí um caminho bem mais curto para se chegar ao nosso resultado correto. Beleza? Lembrando que nós temos aqui essas dicas, né, de matemática e também várias outras, de outras disciplinas que vão te ajudar aí nos teus estudos. Então não esquece de seguir a gente aí no @Contraturno Digital. Procura lá nas redes sociais. Nós queremos aqui que você acesse o nosso conteúdo para te ajudar nos teus estudos, tá bom? E por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido um pouco comigo. Então a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!